O jogo contra o Fluminense era o mais difícil dos jogos para o Flamengo se impor como se impôs. Porque o Fluminense é o time que geralmente ele se impõe. Poucos times, ou quase nenhum time, se impõe diante do Fluminense a ponto de o Fluminense mudar o seu jeito de jogar. O Flamengo fez. Então, contra o adversário mais difícil, o Flamengo se impôs. E agora, o Flamengo vai enfrentar o adversário mais convidativo para você se impor nesse tipo de jogo, que é um Corinthians que só se defende e nem sempre o faz muito bem, que é um time que sofre gols todos os jogos e é um time que não ataca ninguém, que tem uma dificuldade gigante de se organizar ofensivamente contra um Flamengo que vai se impor. Então, o Flamengo já ganhou o jogo? É óbvio que não. Mas depois de se impor contra o mais difícil dos oponentes na atual fotografia da Série A, embora seja a Copa do Brasil, o Flamengo agora vai enfrentar o mais convidativo adversário para esse tipo de jogo. O Sampaoli, a tendência é que o Flamengo se monte, né? Se debruce em cima do Corinthians no jogo de domingo no Maracanã. O Flamengo já mostra a cara de Jorge Sampaoli, ou seja, este Flamengo, você assistindo o jogo, você já vê a cara do Jorge Sampaoli. Temos aqui um balanço após um mês de Jorge Sampaoli no Mengão. Cola no vídeo até o final, tem novidade no final, hein? Tem o tweet da contratação do Luiz Araújo, novo reforço do Mengão, o primeiro da era Sampaoli. Então é o seguinte, assista o vídeo até o final, deixa aquele like, se inscreva e ative o sininho para não perder nada. Você está no nosso canal Marcos Fla. É isso aí, cara, o nosso canal 2. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube. Agora vamos para essa matéria que tá topzera. Simbora, deixa eu só voltar aqui. Vamos lá. Da gente ainda chegar depois do programa acompanhar esse jogão, hein? Agora também já a gente traz informações do NBB, tá? Mas a gente vai falar de futebol de novo, vamos falar de Jorge Sampaoli completando um mês de Flamengo. E aí o Pedro Henrique Torres chega para fazer um balanço do argentino à frente do clube. Bora! Mês bom, hein? Quem esperava um atropelo tricolor se surpreendeu. Viu sim um Flamengo inteiro fisicamente, presente no campo ofensivo, com pressão sobre o rival. Enfim, o, digamos, sampaolismo deu as caras no Fla-Flu da Copa do Brasil. Desde que chegou ao Flamengo há um mês, Sampaoli desejava um time intenso, muito competitivo. Foi o que se viu no Fla-Flu e, ao que parece, agradou demais ao chefe. Eu valoro muito o que passou no jogo. Valoro o domínio, o protagonismo, jogar contra um time confiante como o Fluminense hoje e ser Flamengo de verdade, o sea, Flamengo com autoridade aqui e imponer-se no Maracanã, que é o meu trabalho. Eu penso que hoje é um ponto de partida para o crecimiento de la mentalidad del jugador con este escudo y la obligación de hacer todos los juegos de la misma forma que hoy. Lindas É um palavras. processo ainda em curso. Quando chegou, o técnico encontrou um elenco muito heterogêneo na parte física. Desde então, tenta nivelar todos ao mesmo patamar e aí sim fazer com que intensidade e organização caminhem juntas. Depois do bom indicativo no Fla-Flu, o desafio é manter o pique contra o Corinthians no domingo, para enfim dizer que o Flamengo de verdade agora é intenso, competitivo, organizado, à la Sampaoli. Cara, acho que o Flamengo vai dar um sufoco no Corinthians. Hein? Fãs de esportes, a gente mostra o Flamengo desde a estreia do Sampaoli. Em 9 jogos foram 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Um aproveitamento de 51,9%, 20 gols marcados, a média de 2,22, uma boa média. Gols sofridos, 12. Mas também tem uma média alta de gols sofridos, né? 1,33, está na 7ª rodada, o Campeonato Brasileiro, e agora encontra o Corinthians. E o Corinthians em uma crise muito grande. André Kfouri, a gente já consegue ver um Flamengo com a cara do Sampaoli? Já. E você acha que é um bom tempo para a gente começar a ver as mudanças no rubro-negro carioca? É pouco tempo. Pouco. A gente conversava antes do programa. Ele, Sampaoli, finalmente se sentiu confiante para mandar o Flamengo a campo com o sistema e os jogadores que ele escolheu para o primeiro jogo contra o Flamengo,
para fazer o trabalho coletivo que ele queria desde o início. Certo. Que é uma coisa que dependia dele ter assumido no início do ano, ter feito pré-temporada, o calendário do futebol brasileiro permitir que a carga tática seja transmitida aos jogadores durante a pré-temporada, que não pode ter só 6, 7 dias. É uma coisa muito diferente do que é a realidade do futebol brasileiro. E no caso dele, ele está há 30 e quanto? 31, 32, alguma coisa assim, 30 e poucos dias no cargo, sem efetivamente conseguir trabalhar. Nesse período, o Flamengo, de fato, foi submetido a um internato do que é o futebol do Sampaoli, mas numa época em que você praticamente recupera jogadores, dali a 2 dias e meio, 3, você tem que jogar de novo. Tem gente machucada, o Pedro entra e sai do time, existem questões a ser resolvidas, num elenco que é profundo, que tem muita qualidade, qualquer treinador gostaria de trabalhar com o elenco do Flamengo, mas em relação a fazer o que ele quer, o que ele gosta, o que ele está acostumado a fazer nos seus times, a primeira vez foi nesse jogo dessa semana contra o Fluminense. E foi um jogo de imposição quase que completa do Flamengo. Sim. Imposição não traduzida no resultado final, é verdade, e numa série de mata-mata isso faz diferença. Você precisa confirmar essa superioridade em campo. Mas o Flamengo teve essa volúpia pela recuperação da bola praticamente no campo todo por um longo tempo que não tinha conseguido. E isso passa necessariamente pela situação física. E é aí que o trabalho efetivamente é feito. E não acontece tão rápido assim. Então, o fato dele ter tido confiança suficiente para fazer isso no jogo em que as coisas poderiam dar errado e a eliminatória poderia ter não se perdido, mas se desequilibrado a favor do Fluminense, mostra que ele está conseguindo. Ele está chegando a um nível de trabalho nesse curto período em que é possível ver o Flamengo jogando da maneira que ele entende que é a maneira certa. Zupa, no pós-jogo desse Fla-Flu, o Sampaoli, além de dizer que era isso que ele esperava desse Flamengo, ele disse que espera também que essa partida seja o ponto de virada para essa equipe, enfim, encaixar e o trabalho dele deslanchar. E ele enfrenta um Corinthians em casa no fim de semana, vindo nesse embalo desse bom jogo diante de um Fluminense que tem sido tão falado e a gente tem visto o futebol do Fluminense. Pode ser, de fato, essa virada do trabalho do Sampaoli? É a mesma discussão que a gente teve sobre o Inter. Aquele jogo com o Flamengo poderia ser o ponto de virada? Poderia, tinha potencial para ser. Foi? Claramente não foi. Agora, né? Então, assim, o jogo contra o Fluminense... E olha, a gente está falando de um 0-0, hein? Um 0-0. É só que o jogo foi tão bem jogado, com as suas nuances, com as suas variáveis, que mesmo sendo um 0-0... é um jogo com potencial de ser ponto de virada. Vai ser? Não sei. Mas acho que existem 2 pontos interessantes nisso aí que você falou. O jogo contra o Fluminense era o mais difícil dos jogos para o Flamengo se impor como se impôs. Porque o Fluminense é o time que geralmente ele se impõe. Poucos times, ou quase nenhum time, se impõe diante do Fluminense a ponto de o Fluminense mudar o seu jeito de jogar. O Flamengo fez. Então, contra o adversário mais difícil, o Flamengo se impôs. E agora, o Flamengo vai enfrentar o adversário mais convidativo para você se impor nesse tipo de jogo, que é um Corinthians que só se defende e nem sempre o faz muito bem, que é um time que sofre gols todos os jogos e é um time que não ataca ninguém, que tem uma dificuldade gigante de se organizar ofensivamente contra um Flamengo que vai se impor. Então, o Flamengo já ganhou o jogo? É óbvio que não. Mas depois de se impor contra o mais difícil dos oponentes na atual fotografia da Série A, embora seja a Copa do Brasil, o Flamengo agora vai enfrentar o mais convidativo adversário para esse tipo de jogo. O Sampaoli, a tendência é que o Flamengo se monte, né? Se debruce em cima do Corinthians no jogo de domingo no Maracanã. Já falamos sobre Luiz Araújo, reforço do Flamengo que chega no meio do ano, e aí a gente tem o tweet oficial do clube informando que tem um acordo com o Luiz Araújo. Contrato válido de 1º de julho de 23 até 31 de dezembro de 27. E ele vai passar por exames médicos. Luiz Araújo, atacante, então, reforço do Flamengo. Muito bem, vamos falar sobre Vitor Pereira? Olha aí. De novo? Olha quem voltou. Olha ele, sim. Fala o Dia quê? da marmota. Olha, o Vitor Pereira, ele deu uma entrevista ao jornal Record de Portugal, falando, inclusive,
sobre Flamengo e sobre Corinthians também. Olha o que ele diz sobre os trabalhos no Brasil. Passei do Corinthians para o Flamengo, um clube com 40 e tantos milhões de torcedores, outro clube com 50 e poucos milhões. É muito milhão junto, risos. Com algumas guerras também no meio e, sinceramente, não foi fácil. As guerras a gente já sabe, né, o que ele está falando, a saída do Corinthians e a ida para o Flamengo. Também descansei muito pouco de um projeto para o outro e paguei um preço. Aliás, ainda estou pagando este preço e está recebendo também um preço do Flamengo. Muito milhão junto. Galera, a culpa nem é do Vitor Pereira, cara. A culpa é de quem contratou o Vitor Pereira, né? Pois é, deviam ter avaliado melhor o técnico que estavam contratando. Vitor Pereira não deu certo no Flamengo. Por que será? A gente viu em campo, né? O time não rendeu em campo, o time era totalmente bagunçado, desorganizado, um time sem padrão, um time morto fisicamente. Sei lá, não quero nem perder tempo aqui falando do passado, né? Já foi, deixa pra lá. Vitor Pereira é passado. Boa sorte pra ele na continuidade aí, não sei pra onde ele vai. Cara, vamos falar aqui de Flamengo e Corinthians. É sábado, às 4 da tarde. Eita caramba, hein? Ó, o Flamengo fez um bom jogo contra o Fluminense. Já o Corinthians tomou um sufoco e levou 2-0 do time do Atlético Mineiro. Eu já falei em outros vídeos, poderiam ter sido 3, 4, 5. Corinthians, cara, tá muito mal. O Corinthians teve 25% de posse de bola contra o Atlético Mineiro, agora pela Copa do Brasil. Cara, jogando do jeito que o Flamengo tá jogando, assim, por esse último jogo, vamos pegar aqui esse parâmetro, né? Pelo que a gente viu contra o Fluminense. Se o Flamengo adotar a mesma estratégia que adotou contra o Fluminense, vai dar dó do Corinthians, porque o Flamengo vai amassar, galera. Não tenho dúvidas nenhuma de que o Flamengo vai amassar o Corinthians sábado, 4 da tarde. Se acontecer um resultado que não seja esse, vai me surpreender, porque o que eu estou esperando e que a maioria da torcida do Flamengo está esperando é um amasso, pelo menos 3, né? No mínimo, né? Fora o amasso, fora o baile. Tomara! E aí, quero te perguntar aqui, antes de encerrar o nosso vídeo, você gostou da contratação do novo jogador do Flamengo, ponta direita, o Luiz Araújo? Sim ou não? Comente aqui. Ele tem 26 anos. O Flamengo vai pagar 9 milhões de dólares, cerca de 48 milhões de reais por ele, né? 47 milhões de reais por ele. E ele chega dia 1º de julho, tá? E tem contrato até o final de 2027. É um jogador bom, cara, pelo que eu vi em vídeos, né, no YouTube. Ele é driblador, vai pra cima, sai da marcação, encontra o companheiro e dá o passe, cara. Quando ele não faz o gol, né? Muito bom jogador, gostei. Ele bate bem de canhota, bate bem de direita, né? Então, um jogador aí que vai fazer a diferença. Agora, com a chegada do Luiz, será que o Everton Ribeiro vai sair do Flamengo? Ele que tem contrato até dezembro deste ano. E o Marinho, será que o Marinho sai? Eu acho que sim. Marinho, tenho certeza que vai sair, cara. Marinho não vingou, o Marinho não deu certo no Flamengo. Infelizmente, né? É um cara, gente boa demais. Eu gosto muito do Marinho, mas ele não correspondeu dentro do campo, que é o que mais importa pra gente, né, galera? Não importa só ser gente boa, né? Tem que corresponder, tem que dar resultado dentro de campo, não é mesmo? Muito obrigado a todos. Se inscreva aqui no nosso canal 2, o Marcos Flá. Ative o sininho para não perder nada, tá bom? Saudações. Fui!